Capítulo 29. O próprio Ezequias tornou-se rei à idade de 25 anos e reinou por 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abias, filha de Zacarias. E ele fazia o que era direito aos olhos de Jeová, segundo tudo o que Davi, seu antepassado, tinha feito. Ele mesmo, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa de Jeová e começou a consertá-las. Então trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça ao leste. E passou a dizer-lhes: Escutai-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa de Jeová, o Deus de vossos antepassados, e trazei a coisa impura para fora do lugar santo. Porque os nossos pais agiram de modo infiel e fizeram o que era mal aos olhos de Jeová, nosso Deus, de modo que o deixaram e afastaram as suas faces do tabernáculo de Jeová e apresentaram-lhe a serviço. Fecharam também as portas do pórtico e mantiveram apagadas as lâmpadas, e não queimaram incenso, e não ofereceram sacrifício queimado ao Deus de Israel no lugar santo. E a indignação de Jeová veio a ser contra Judá e contra Jerusalém, de modo que os fez objeto de estremecimento, objeto de assombro e causa para se assobiar, assim como vedes com os vossos próprios olhos. E eis que os nossos antepassados caíram pela espada, e os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas esposas estiveram em cativeiro por causa disso. Está agora chegado ao meu coração concluir um pacto com Jeová, o Deus de Israel, para que a sua ira ardente recue de nós. Agora, meus filhos, não fiqueis sossegados, porque vós sois os que Jeová escolheu para ficar de pé perante ele, a fim de ministrar-lhe, e para continuar como seus ministros e os que fazem fumaça sacrificial. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, e dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dos filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Ajuntaram então os seus irmãos e santificaram-se, e chegaram segundo o mandamento do rei nas palavras de Jeová, para limpar a casa de Jeová. Os sacerdotes entraram então na casa de Jeová para fazer a limpeza, e trouxeram toda a sujeira que acharam no templo de Jeová, para fora ao pátio da casa de Jeová. Os levitas, por sua vez, receberam-na para levá-la ao vale da torrente do Cédron lá fora. Principiaram assim no primeiro dia do primeiro mês com a santificação, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico de Jeová. Portanto, santificaram a casa de Jeová em 8 dias, e acabaram no 16º dia do primeiro mês. Depois chegaram para dentro a Ezequias o rei e disseram: Limpamos toda a casa de Jeová, o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e a mesa do pão de pilha e todos os seus utensílios. E preparamos e santificamos todos os utensílios que o rei Acaz dispensou do uso durante o seu reinado na sua infidelidade, e eis que estão diante do altar de Jeová. E Ezequias, o rei, passou a levantar-se cedo e a ajuntar os príncipes da cidade, e subiu então à casa de Jeová. E eles vieram trazer 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes como oferta pelo pecado para o reino, e para o santuário, e para Judá. Ele disse, pois, aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem no altar de Jeová. Por conseguinte, abateram o gado vacum, e os sacerdotes receberam o sangue e o aspergiram sobre o altar. Depois abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, e abateram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Depois fizeram chegar os bodes da oferta pelo pecado perante o rei e a congregação, e deitaram suas mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram-nos então, e com o seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado sobre o altar, para fazer expiação por todo o Israel. Porque o rei disse que a oferta queimada e a oferta pelo pecado devia ser para todo o Israel. Entre mentes, ele fizera os levitas ficar de pé na casa de Jeová, com símbolos, com instrumentos de cordas e com harpas, segundo o mandamento de Davi e de Gade, visionário do rei, e de Natã, o profeta, pois foi pela mão de Jeová que se dera o mandamento por intermédio dos seus profetas. Os levitas ficaram assim parados com os instrumentos de Davi, e também os sacerdotes com as trombetas.
Então Ezequias disse que se oferecesse o sacrifício queimado sobre o altar. E na hora em que principiou a oferta queimada, principiou o canto de Jeová, e também as trombetas, sim, sob a regência dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se curvava enquanto ressoava o canto e tocavam as trombetas. Tudo isto até acabar a oferta queimada. E assim que acabaram de a oferecer, o rei e todos os que se achavam com ele dobraram-se e prostraram-se. Ezequias, o rei, e os príncipes disseram então aos levitas que louvassem a Jeová com as palavras de Davi e de Asaf, o visionário. De modo que começaram a oferecer louvor, sim, com alegria, e inclinavam-se e prostravam-se. Por fim respondeu Ezequias e disse: Agora enchestes a vossa mão de poder para Jeová. Aproximai-vos e trazei sacrifícios, e sacrifícios de agradecimento à casa de Jeová. E a congregação começou a trazer sacrifícios, e sacrifícios de agradecimento, e também todo de coração disposto, ofertas queimadas. E o número das ofertas queimadas trazidas pela congregação veio a ser 70 cabeças de gado vacum, 100 carneiros, 200 cordeiros, todos estes como oferta queimada a Jeová. E também as ofertas sagradas, 600 cabeças de gado vacum e 3.000 do rebanho. Somente que os próprios sacerdotes vieram a ser demasiado poucos e não puderam esfolar todas as ofertas queimadas. Ajudaram-lhes, pois, seus irmãos, os levitas, até que se acabou a obra e até que os sacerdotes se puderam santificar, porque os levitas foram de coração mais reto para se santificarem do que os sacerdotes. Também era grande a quantidade de ofertas queimadas, com os pedaços gordos dos sacrifícios de participação em comum e com as ofertas de bebida para as ofertas queimadas. Assim se preparou o serviço da casa de Jeová. Por conseguinte, Ezequias e todo o povo alegraram-se pelo fato de que o verdadeiro Deus tinha feito preparativos para o povo, porque a coisa ocorrera de repente.